Hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E esta solenidade é a centralidade da nossa fé. Todo o nosso ser cristão, toda a nossa igreja tem como fundamento a Trindade Santa. É a única religião que traz isso. As demais religiões trazem um Deus, vários deuses, um panteísmo, que Deus está em tudo, que Deus é tudo, melhor dizendo, mas o cristianismo traz para nós a Trindade Santa, nos mostrando que temos um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é claro, para compreender esse mistério, a nossa mente tão pequena é impossível, pois é um mistério inefável que não conseguimos apreender. Mas precisamos refletir sim e rezar. Pelo fato de ser um mistério, de ser algo tão extraordinário, não quer dizer que não possamos pelo menos tocar nesse mistério. Pois afinal de contas, é esse mistério que nos conduz, é por isso que estamos aqui. A nossa existência, a nossa igreja, a minha existência, a sua existência é tocada pela Trindade Santa. Todas as nossas orações, tudo que fazemos, sempre iniciamos em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante porque quando passamos diante de uma igreja, nós nos persignamos, que é esta a expressão. Passamos em frente à igreja, traçamos o sinal da cruz. E torna-se algo tão automático que no eu falar aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, a mãozinha já levanta, né? Opa! Já levanta para fazer o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque torna-se algo muito automático para nós. Mas o que significa, afinal de contas, celebrar a Santíssima Trindade, um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo? E quero então refletir com vocês um pouquinho, rezar um pouquinho, como que uma catequese, podemos entender assim, pois precisamos compreender um pouco mais sobre o nosso mistério. São Ambrósio nos diz uma expressão que gosto muito: credo intelligam, intelligam credum. Quanto mais eu creio, mais eu compreendo. E quanto mais eu compreendo, mais eu creio. É a razão da nossa fé que é dada. Precisamos rezar, mas precisamos também compreender a nossa fé, pois esta é a graça que Deus nos dá e nos concede. Pois bem, a Trindade Santa, então, a Trindade entendida, como disse, como um Deus e três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, existindo por si só ela e mais nada. A Trindade atemporal e não no sentido da criação, antes mesmo de tudo. Deus, então, na sua infinita misericórdia e bondade, e aqui uma expressão muito bela da teologia, Deus cria um espaço dentro dele mesmo para que nós pudéssemos existir. Deus, então, está, podemos entender, como que grávido de nós. Existe uma expressão que diz o seguinte: Deus, então, ele possibilita a existência de outra coisa que não fosse ele. Imagine que a Trindade ocupava todo o espaço, tudo. É só a Trindade. De repente, Deus cria um espaço dentro dele para que outra coisa que não fosse ele pudesse existir. E esse espaço, dentro da teologia hebraica e também católica, nós chamamos de zinzum. É uma expressão muito bela para dizer que Deus nos envolve e que Deus está grávido de nós. Bem entendido, é claro. Que nós estamos inseridos dentro de Deus, dentro da Trindade. E não que Deus é tudo, mas que Deus está em tudo. Ora, se Deus cria um espaço dentro dele para que nós pudéssemos existir, todas as coisas estão dentro de Deus e em Deus. Deus sustenta toda a criação. E aqui podemos entender tudo aquilo que existe: universo, sistema solar, planetas, multiverso, como quiser, multiverso aranha, né? O que for, tudo que existir e puder existir está em Deus. E Deus sustenta tudo isso. A Trindade sustenta toda a criação. Nós chamamos aqui do primeiro esvaziamento de Deus, quando Deus abre um espaço dentro dele por amor. Deus podia, precisava, mas Ele quis, por amor, que existisse algo para que Ele pudesse amar ainda mais, e que ali nós estivéssemos.
Esse espaço tão belo que somos nós e onde estamos, Deus envolve então na Trindade Santa e sustenta essa criação. E esse Deus, então, de forma tão perfeita, só pode ser um, porque existe nele uma relação de amor perfeito. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que esses três podem ser um só? Como é que os três podem estar tão unidos de forma que sejam um só? Pai, Filho e Espírito Santo, então, tem a mesma onipotência, a mesma onipresença, ele é forte e poderoso da mesma forma. Porém, há algo muito interessante, que esses três se relacionam de uma forma, de um amor tão perfeito e tão profundo, que são um só. Santo Agostinho nos ajuda a entender um pouco do que é a Trindade. A Trindade, e prestem, olha só que interessante, ele traduz a Trindade no amor, e diz o seguinte: o Pai que ama, o Filho que é amado, e o Espírito Santo que é o amor. O Pai que ama, o Filho que é amado e o Espírito Santo que é o amor. Esses três, numa relação perfeita de amor, se reúnem de forma tão perfeita que se tornam um só. O nome na teologia, e desculpe o palavrão, o nome na teologia para isso, dessa relação de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, chama-se relação pericorética. Relação pericorética, que é a relação perfeita de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai que ama, o Filho que é amado e o Espírito que é o amor. Percebam que não dá para existir aquele que ama sem aquele que é amado, e não existe aquele que é amado sem um amor que relaciona os três. Aqui nós conseguimos definir um pouquinho, tatear um pouco do que é a Trindade. Deus que se ama profundamente, unindo-se de uma forma tão perfeita que torna-se um só. Na missa com as crianças, mais cedo, acho que não preciso fazer isso aqui. Tentei explicar para as crianças um pouco que essa Trindade está tão unida. Eu peguei então 3 velas, uma vela, outra vela e mais uma vela. E mostrando para as crianças, olha só, aqui é o Pai, aqui é o Filho e aqui é o Espírito Santo. 3 chamas, não é mesmo? E as crianças, sim, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu peguei as 3 velas e juntei as 3 velas, as chamas, formando uma chama só. Aí as crianças, oh... Não precisa fazer aqui não, né? Deu para entender um pouquinho. Mas só para a gente observar que ao unir então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o amante, o amor e o amado, ao unir de uma forma tão perfeita em chamas de amor, se unem em uma só chama. Assim um pouco para definirmos e entendermos esse mistério de um Deus que é 3 em um só. Mas olha só, não acaba aqui. Esse Deus tão perfeito que é 3 em 1, nesse amor e nessa relação pericorética de amor perfeito, como disse, criou um espaço dentro dele mesmo para que nós pudéssemos existir. Eu, você e toda a criação. Essa Trindade Santa, ao criar esse espaço, disse assim, como temos lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lembram? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, podia dizer assim, vou fazer o homem, né, no singular, mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas que semelhança é essa? Será se podemos pensar que é o rosto, que Deus tem esse rosto, mãos, pés, uma forma humanoide, podemos entender assim? Não. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo que vai fazer o ser humano de acordo com a essência de Deus. E qual é a essência da Trindade? A relação pericorética de amor. O amante, o amor e o amado. Por isso, a nossa essência, a minha essência, a essência de todo ser humano é a relação, é o amor, é amar. E esta relação reflete em nossa vida de uma forma muito profunda no todo o nosso dia a dia. Porque nós somos chamados então a nos relacionarmos consigo mesmo, com o outro e com Deus. Essa relação pericorética que existe também em nós. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, seres de relação, seres chamados a se relacionar com a criação, consigo mesmo, no meu eu, no meu ser em si, com o outro e com toda a criação
e com Deus. E aqui há algo muito interessante. Quando então a distorção de tudo isso, quando eu perco a capacidade de relacionar-se comigo, quando eu perco a capacidade de relacionar com o irmão ou com Deus, é o pecado que me fere. O pecado fere diretamente naquilo que nós somos, na nossa essência. O pecado destrói a nossa essência, que é a nossa capacidade de relacionar-se. Quando eu me fecho no egoísmo, eu destruo a relação com o outro e me fecho em mim mesmo. Quando eu me fecho na racionalidade absurda, eu me fecho a Deus e vou destruindo. E olha só que interessante, o pecado vai destruindo a minha imagem e semelhança de Deus. Esta imagem e semelhança que Deus nos fez. Deus, que era só Ele, que possibilitou a existência de tudo. Deus que quis você, que te deu a capacidade de relacionar-se, esse presente especial, nós vamos destruindo. E o pecado nos fere, destruindo a nossa imagem trinitária em nós. Por isso a igreja nos oferece os sacramentos, a confissão, a oração, o batismo, que nos reestrutura de novo, nos faz de novo como uma criatura nova. Por isso Jesus disse a Nicodemos, em João 3,7, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, pelo batismo e pelo Espírito Santo, nascemos de novo. E Deus restaura a nossa imagem dele, a nossa imagem trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo em nós. Eu que sou então de novo capaz de relacionar-se comigo mesmo, com o outro e com Deus. Esse é o significado da Trindade em nós. E quando falamos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, esta é a graça que o Senhor nos dá de fato. O maior presente que Deus pode nos dar, enviando o seu Filho amado. E esse é o significado da encarnação. Deus se encarna para restaurar a nossa imagem que Ele nos criou. Fomos criados à imagem de Deus. Pecamos, erramos, nos afastamos dessa imagem, perdemos a capacidade de nos relacionarmos com Deus, com o outro e consigo mesmo. Deus envia, no tempo certo, o seu Filho amado para restaurar a sua imagem em mim, em você e em todos nós. Mais uma coisinha. Existe ainda uma expressão na Trindade, que gosto muito, que chama, desculpa a expressão de novo, inabitação. Essa expressão quer dizer que Deus habita em nós, de duas formas. A inabitação da Trindade em nós. Na primeira forma, Deus está em nós nessa inabitação pela criação. E olha só que belo. Deus, então, repetido do comecinho, Deus criou um espaço dentro dele mesmo para que nós pudéssemos existir. Isso nos lembra da mãe grávida, não é mesmo? A mãe, quando está grávida, a criança que está ali dentro é uma nova vida, completamente diferente. Um espaço que foi criado dentro da mãe para que outro ser possa existir, independente da mãe. A primeira inabitação da Trindade em nós e na criação é um pouco da ideia da criança na barriga da mãe com a mãe. A criança não tem consciência ainda da mãe. É claro, tem todas as características, né? Já é pessoa desde a fecundação, mas ainda muito primário, é claro. Ela ainda não tem consciência de que há um ser que a sustenta, alguém que a mãe está alimentando pelo cordão umbilical. Pode baixar, está no microfone. A mãe que está acompanhando pelo cordão umbilical, que a mãe está alimentando pelo cordão umbilical, não tem consciência daquilo. Essa inabitação da mãe na criança é a mesma coisa de Deus em nós. Deus então sustenta toda a criação, mesmo que você não saiba, mesmo que você não acredite, pode ser ateu, à toa, o que for, seja o que for, Deus sustenta tudo e todos, seja bom, seja mal. Deus faz nascer o sol sobre os bons e maus, como ouvimos isso. Deus então sustenta tudo, mesmo que não tenhamos consciência da existência da Trindade, é Deus que sustenta. Há uma expressão de São Tomás de Aquino que diz o seguinte: se Deus cochilar, tchum, some tudo, acaba tudo, porque Deus criou e continua sustentando a criação. É criação contínua, como nós chamamos. Essa é a primeira inabitação da Trindade. Todos nós inseridos em Deus, e nós, mesmo que não tenhamos consciência disso, Deus sustenta você existindo. A segunda inabitação é quando, por exemplo, e aqui comparando, a criança, quando nós nascemos,
E aí nós tomamos consciência da existência da mãe que cuida, que olha. E essa inabitação da Trindade é quando nós então começamos a nossa vida de oração, que nós tomamos consciência da ação de Deus em nossa vida, e nós abrimos o nosso coração para que Deus possa agir. E aí nós passamos a conhecer a Deus. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. Eu não amo aquilo que eu não conheço. Por isso, ao conhecer Deus, nós amamos, mesmo que eu não o veja. Eu o amo, porque Ele está comigo. Se eu pedir aqui a alguém para você se lembrar da sua mãe, mesmo que ela não esteja aqui, você vai se lembrar dela e vai amá-la. Você vai conhecê-la, porque nós tomamos consciência da existência dela. Deus é assim, na sua segunda inabitação trinitária. Nós então, ao tomarmos conhecimento pela pessoa de Jesus Cristo, pela força do Espírito Santo, nós somos agora movidos por Deus. Movidos porque nós temos consciência de que Deus existe. E sinto muito lhe dizer, se você está aqui, é porque você tem consciência disso. E aí, uma vez tendo consciência dessa existência de Deus, tarde te amei, a bondade infinita, tarde te amei. Não dá mais para fugir do amor de Deus, porque Deus te laça, te segura, e você percebe que é ali que está a tua força, é ali que está a tua existência, é ali que vem toda a força em sua vida. Somos privilegiados, porque enquanto muitos vivem pela primeira inabitação, sem saber da existência de Deus, aqui estamos rezando e iniciando a celebração em nome dessa Trindade Santa, desse Deus que inabita em nós, dessa Trindade Santa que mora no seu coração, dessa Eucaristia que recebemos, da igreja que celebramos, da graça de Deus em nossa vida. Esse Deus então, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santa, que abriu o espaço para que pudéssemos existir, que nos criou a sua imagem e semelhança na relação pericorética de amor, o Pai que ama, o Filho que é amado e o Espírito que é o amor por excelência. Somos convidados a restaurar essa relação de amor, tendo a certeza que o Senhor inabita em nós, que a Trindade nos conduz e podemos caminhar seguros, porque o Senhor está conosco. Que possamos, ao celebrar essa Trindade, e peço que, essa simples catequese, aula de teologia um pouquinho, e peço licença por isso, possamos compreender um pouco mais da nossa fé, aquilo que celebramos. É um resumo da história da salvação e da ação da Trindade em nossa vida. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, para que possamos compreender ainda mais a nossa fé e amar o Deus que está em nós. Um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador